Olá, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo sobre teorias evolutivas. Hoje vamos percorrer uma linha do tempo fascinante que explica como a ciência chegou ao entendimento moderno sobre a origem e diversidade da vida na Terra. Partiremos das ideias antigas e fixistas, passaremos pelos modelos pioneiros de Lamarck, exploraremos profundamente as contribuições de Darwin e Wallace e, finalmente, chegaremos à teoria sintética da evolução, que integra genética, seleção natural, mutação e outros processos fundamentais. Esse estudo é essencial não apenas para compreender a história da biologia, mas também para entender temas atuais como resistência a antibióticos, conservação da biodiversidade e até avanços em biotecnologia. Cada slide desse vídeo representa uma etapa-chave nesse desenvolvimento científico. Então, ajuste seu foco, porque o que você vai ver agora é a evolução, não apenas das espécies, mas da própria ciência. Antes do surgimento das teorias evolutivas, prevalecia um conjunto de ideias chamado fixismo, que afirmava que as espécies eram imutáveis desde sua criação. Essa visão, originada ainda na Grécia Antiga por filósofos como Aristóteles e Platão, foi incorporada ao pensamento cristão durante a Idade Média. Autores como Santo Agostinho e Tomás de Aquino defendiam que Deus havia criado todas as espécies tal como eram e que elas permaneciam inalteradas. Essa perspectiva dominou a ciência por séculos. Porém, ao longo do tempo, descobertas de fósseis que não correspondiam a espécies atualmente vivas começaram a gerar dúvidas. Como explicar formas de vida que existiam e desapareciam? Foi nesse contexto que Georges Cuvier propôs o catastrofismo, sugerindo que grandes eventos geológicos, como terremotos e inundações, causaram extinção em massa, seguido pela criação de novas espécies. Apesar de ainda ser uma teoria fixista, ela reconhecia que a Terra passaria por mudanças radicais. Outras ideias da época também tentavam explicar a origem das espécies. Aristóteles, por exemplo, defendia a geração espontânea, que dizia que seres vivos poderiam surgir da matéria bruta, como vermes surgindo do barro. Essa teoria só seria derrubada definitivamente no século XIX, pelos experimentos de Louis Pasteur. Além disso, o naturalista Carlos Linneu, criador do Sistema Naturae, também era fixista, embora seu trabalho de classificação tenha se tornado uma ferramenta crucial para estudos evolutivos e posteriores. Entender esse contexto é essencial para reconhecer o quão revolucionárias seriam as teorias evolutivas que estavam por surgir. Agora avançamos para o início do século XIX, quando surge a primeira teoria estrutural e mecanismicista da evolução, o Lamarckismo. Jean-Baptiste Lamarck foi o primeiro cientista a propor que as espécies se modificam ao longo do tempo, uma ideia ousada e extremamente inovadora para sua época. Lamarck apresentou dois princípios centrais. O primeiro é a lei do uso e desuso, segundo a qual órgãos muito utilizados se desenvolveram, enquanto aqueles poucos usados atrofiaram. O exemplo mais famoso é o das girafas, que terão esticado o pescoço ao longo da vida para alcançar folhas altas. O segundo princípio é a herança de caracteres adquiridos, ou seja, as mudanças adquiridas ao longo da vida serão transmitidas aos descendentes. Hoje, a genética já demonstrou que características adquiridas não são herdadas. O DNA não se altera simplesmente pelo uso ou desuso de um órgão. A herança biológica é muito mais complexa e envolve mutações, recombinações e mecanismos epigenéticos. Mesmo assim, Lamarck foi essencial. Ele inaugurou uma forma de pensar nova, sugerindo que o ambiente influencia os organismos e que existe uma história natural de transformação das espécies. Em um mundo ainda dominado pelo fixismo, Lamarck abriu uma porta importante para uma biologia evolutiva moderna. Agora chegamos a um ponto decisivo da história da biologia, a teoria da seleção natural. Tanto Charles Darwin quanto Alfred Russel Wallace desenvolveram independentemente a mesma explicação para a origem da diversidade. Darwin chegou às suas conclusões após a expedição do HMS Beagle, enquanto Wallace construiu suas ideias explorando as regiões tropicais da América do Sul e do Sudeste Asiático. Em 1858, Wallace enviou a Darwin um manuscrito que praticamente replicava o conceito que Darwin mantinha em segredo há 2 décadas. Os dois cientistas então apresentaram seus trabalhos conjuntamente à Sociedade Linneana de Londres, um momento histórico para a ciência. A seleção natural de ser resumida em um mecanismo simples, mas extremamente poderoso. Primeiro, indivíduos de uma mesma espécie apresentam variação.
Segundo, parte dessa variação é hereditária. Terceiro, mais organismos nascem do que o ambiente pode suportar, levando à competição. Por fim, aqueles indivíduos com características mais vantajosas têm maior probabilidade de sobreviver e reproduzir. Com o tempo, essas características se transformam mais frequentes na população. Esse processo não é intencional, não tem direção pré-definida. Ele é guiado pelas condições ambientais e pela variabilidade presente na população. Darwin não conhecia os genes nem o DNA, mas sua teoria se manteve sólida e foi confirmada amplamente pela biologia moderna. Para entender a evolução com precisão, precisamos aprofundar três conceitos essenciais: variação, hereditariedade e seleção natural. Darwin observou que, tanto entre plantas e animais selvagens quanto em raças domesticadas, existe uma enorme diversidade de características. Essa variação é combustível da evolução. Com o avanço da genética mendeliana, descobriu-se que essa variação é transmitida por meio de genes, unidades de informação codificadas no DNA. A hereditariedade garante que características vantajosas possam ser passadas aos descendentes. Além disso, mutações e recombinações genéticas introduzem novas variantes ao longo das gerações. A seleção natural atua justamente sobre essa diversidade. Indivíduos com características mais adequadas ao ambiente têm maior sucesso reprodutivo. Esse sucesso é chamado de fitness. Em contraste, indivíduos menos adaptados tendem a deixar poucos ou nenhum descendentes, reproduzindo a frequência de características desvantajosas. É importante reforçar que Darwin não conhecia os mecanismos genéticos da hereditariedade. Isso seria compreendido apenas no século XX. Mesmo assim, sua teoria foi tão precisa que o conhecimento genético posterior apenas fortaleceu a seleção natural como principal mecanismo de adaptação biológica. Chegamos à etapa final da nossa linha evolutiva, a teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo. Essa teoria, desenvolvida entre 1930 e 1940, unificou os princípios darwinistas com os avanços da genética mendeliana, da biologia molecular e da genética de populações. Ela explica não apenas como as espécies evoluem, mas também como as variações surgem, se propagam e se fixam em uma população. No neodarwinismo, as mutações são consideradas a fonte primária de nova variabilidade genética. São alterações aleatórias no DNA e que podem gerar novos alelos. A recombinação gênica, que ocorre durante a reprodução sexuada, também contribui para a diversidade. A deriva genética, por sua vez, explica que em populações pequenas o acaso pode alterar as frequências de genes independente da seleção. E o fluxo gênico, ou migração de indivíduos entre populações, aumenta a diversidade genética e impede a diferença extrema entre grupos. Essa síntese moderna consolidou a evolução, são como base a biologia, explicando desde microevolução, pequenas mudanças em populações, até macroevolução, que inclui especiação e grandes transformações ao longo de milhões de anos. A teoria sintética continua sendo o modelo central da biologia evolutiva, mesmo tendo sido ampliada por áreas contemporâneas como epigenética, biologia molecular e evo-devo. Alguns impactos e controvérsias das teorias evolutivas e alguns de seus debates, como, por exemplo, a revolução científica social ao que Darwin gerou. A publicação de Origem das Espécies em 1859 gerou intenso debate. Darwin e Wallace desafiaram visões religiosas e fixistas profundamente enraizadas na sociedade vitoriana. A ideia de que humanos compartilhavam ancestrais com outros primatas foi especialmente controversa, provocando resistência que persiste em alguns círculos até hoje. Alguns dos debates científicos contemporâneos são a epigenética, que citei anteriormente, que o lamarckismo ressurge em discussões, mas sem evidências de herança permanente nem dessa teoria na atualidade, o gradualismo versus o saltacionismo, sendo o questionamento da evolução ser lenta e contínua ou em saltos rápidos, a teoria neutralista, em que muitas mutações são neutras, não selecionadas, e a evo-devo, como os genes do desenvolvimento influenciam a evolução. De acordo com Theodosius Dozhansky,
Nada em biologia faz sentido exceto à luz da evolução. A evolução é um fato científico amplamente documentado, mas os mecanismos exatos continuam sendo refinados como novas descobertas em genética, paleontologia e biologia molecular. Agora faremos uma rápida recapitulação da linha do tempo evolutiva do lamarckismo à síntese moderna. Em 1890, tivemos Lamarck com a filosofia zoológica, que foi a primeira teoria evolutiva que propõe o uso e desuso como mecanismo. Revolucionaria ao sugerir que espécies mudam, mas o mecanismo incorreto. Em 1831 a 1836 foi a viagem do Beagle de Darwin, enquanto ele coletava evidências durante 5 anos navegando pelo mundo, observando fósseis, geologia e espécies das Galápagos que mudariam a ciência para sempre. Em 1858 se teve a apresentação conjunta de Darwin e Wallace, em que ambos apresentaram teoria da seleção natural à Sociedade Linneana de Londres, reconhecendo descoberta independente simultânea. Em 1859 se teve A Origem das Espécies, foi uma publicação revolucionária. Darwin publica a obra-prima com evidências detalhadas. Primeira edição em esgoto no primeiro dia. A biologia nunca mais seria a mesma. E de 1900 a 1940 temos a síntese moderna atual, que é o neodarwinismo nascendo. A integração da genética mendeliana com seleção natural. Dobzhansky, Mayr, Simpson e outros criaram a base da biologia evolutiva contemporânea. Encerrando nossa jornada pelas teorias evolutivas, percebemos que o conhecimento científico sobre a origem da diversidade da vida não surgiu de uma única ideia, mas sim de uma construção coletiva e progressista. O fixismo dormiu por séculos, até ser desafiado por evidências fósseis e observações naturais. Lamarck foi o primeiro a propor um modelo mecanicista, apesar de suas limitações. Abriu caminho para a evolução enquanto fenômeno natural. Darwin e Wallace revolucionaram o pensamento científico ao explicar a adaptação por meio da seleção natural, fornecendo uma base sólida para a biologia moderna. Com a genética mendeliana e os avanços do século XX, nasceu a teoria sintética da evolução, que integra mutação, seleção, deriva, genética e fluxo gênico. Hoje sabemos que evoluir é uma característica intrínseca à vida. A evolução explica resistência a antibióticos, orienta as estratégias da conservação, impulsiona pesquisas em biotecnologia e fundamenta toda a biologia moderna. Como disse Dobzhansky, nada em biologia faz sentido exceto a luz da evolução. Espero que este vídeo tenha ampliado seu entendimento e sua apreciação pela ciência que estuda a história profunda da vida na Terra.